Será que vale a pena comprar a nova memória da Intel, a memória Optane? No vídeo de hoje você vai saber se vale a pena ou se não vale, como ela funciona, os requisitos, então não saia daí. Eu sou o Leonardo Campos, esse é o canal BPV e você está assistindo o Dicas para PC. Com a chegada da nova memória da Intel, a Optane, muitas pessoas ficaram na dúvida, será que realmente vale a pena comprar essa memória? Será que ela vai realmente substituir o SSD? Eu já começo falando para você que, na minha opinião, não substitui o SSD. Essa memória Optane ela é usada para acelerar quem tem HD. Você sabe que o grande vilão aí do computador, o que causa o grande gargalo no computador, são os HDs, por serem mecânicos. O HD ele tem um disco com uma agulha, então é um processo muito lento de escrita e também de leitura. Então essa memória da Intel, ela veio com a proposta de acelerar isso e transformar o HD em um SSD. Só que não funciona desse jeito, pessoal. Eu vou falar para vocês que se você quer acelerar a inicialização do seu Windows, beleza, ela acelera bastante mesmo. A inicialização passa a ficar que nem mesmo a do SSD. Só que na questão de acelerar os jogos, ela não funciona tão bem como o SSD. Na verdade, pessoal, ela é uma memória cache. E como que funciona uma memória cache? Não tem a memória aí RAM do seu computador? Então, essa memória RAM ela é bem mais rápida do que o seu HD, então todas as informações que quando você abre pela primeira vez um programa é armazenado nessa memória RAM. Só que a memória RAM ela não guarda essas informações, então quando você desliga o computador ou reinicia, a memória zera. Então se você for abrir novamente, por exemplo, um Sony Vegas ou um Adobe Premiere da vida, ela vai demorar para poder abrir esse programa porque ela vai pegar todas as informações. Na segunda vez que você abre, já abre com mais facilidade. Então a memória Optane ela faz, na verdade, isso, com uma única diferença. Ela consegue armazenar esses dados. Então se você desligar o computador e depois ligar outra vez, ela já vai ter as informações ali do seu programa, do seu jogo e vai iniciar mais rápido o programa ou o jogo. Como é uma tecnologia nova que muita gente não conhece a fundo ainda, então eu vi vários testes aí na internet, né? O pessoal faz um teste já com ela, e eu pude comprovar que, vamos supor, para carregar um jogo, na primeira vez que você liga, né, e bota o jogo para carregar, demora bastante, demora o tempo do HD mesmo. Aí da segunda vez, da terceira, vai ficando mais rápido, porque ela vai armazenando lá as informações daquele jogo. A pergunta que fica é, por exemplo, hoje ela tem aí a capacidade de armazenamento de 16 GB e 32 GB. Mas o que acontece? A pergunta é, até que ponto, vamos supor, uma pessoa que joga muitos jogos, aí ela abriu um jogo, aí depois foi para outro, até que ponto a informação do último jogo ela vai permanecer? Porque de repente se a pessoa abrir uns 10 jogos, um exemplo só que eu estou te dando, aí será que aquele primeiro já vai permanecer lá dentro desse cache? Será que se abrir aquele jogo de novo, ele vai demorar o mesmo tanto ou vai acelerar a inicialização, o load aí do jogo? Então essas são perguntas, indagações que ficam no ar. Agora, você que tem interesse nessa memória, você precisa entender uma coisa. Não é qualquer computador que vai aceitar essa memória. Primeiro, essa memória só é compatível com processadores da Intel da 7ª geração. Então, se você tem aí a 6ª geração, não adianta pensar nessa memória que ela não é compatível. Uma outra coisa importante, a sua placa-mãe precisa ser compatível. Ela precisa ter uma entrada M2. Se não tiver essa entrada, mesmo que você tenha o processador da 7ª geração, você não vai conseguir usar a memória Optane. Uma observação muito importante que eu não poderia deixar de passar para vocês é que as pessoas que têm esse novo Pentium, o G4560, né, que faz parte aí da família Kaby Lake, essa pessoa não vai conseguir utilizar a memória, porque ele não faz parte da 7ª geração diretamente. Os processadores que fazem parte da 7ª geração têm que vir com um 7 na frente, por exemplo, o i5 7600, 7500, 7400, tem que vir um 7 na frente para ele poder aí ser compatível. Na questão das transferências de dados, eu pude observar aí nos primeiros testes que foram realizados que não altera também muita coisa. Fica mais ou menos igual o HD. Ali você sabe que a transferência do HD é feita numa velocidade bem mais baixa.
Agora, pessoal, se você me perguntar assim, Leonardo, eu estou montando um PC do zero, ou então quero investir no PC para dar mais performance para ele, o que eu devo comprar? Essa memória Optane, já tem todos os requisitos, ou eu devo investir no SSD? Como eu fiz o vídeo aí recente no canal, se você não assistiu, está aqui no cardzinho e está também na descrição desse vídeo. Invista, eu acho, na minha opinião, que você deve investir no SSD. O SSD não tem esse problema, o SSD ele não vai ter que armazenar primeiro. Tudo aquilo que você colocar lá, não importa a hora que você, vamos supor, deu o load lá no jogo, você botou o jogo para carregar, ele já vai carregar rapidamente. Você abrir um programa, se esse programa estiver instalado dentro do SSD, ele vai abrir rapidamente. O Windows, a mesma coisa. Então, é muito mais vantajoso, até porque o preço é muito equivalente. Você consegue até aí SSD de 120 GB, até mais barato do que essa memória Optane que está na casa dos R$300. Mas vale lembrar, pessoal, que muitas coisas podem mudar. Novos testes, como eu falei, é uma tecnologia nova, as pessoas estão testando, estão fazendo aí essas experiências, e qualquer novidade que tenha sobre essa nova tecnologia, a memória Optane da Intel, que seja assim algo que, poxa, vale a pena realmente comprar, eu vou fazer um vídeo e vou falar para você essa nova possibilidade, tá? Caso não tenha essa nova possibilidade, eu fico com essa minha posição que, sim, entre uma memória Optane e um SSD, vale muito mais a pena a gente investir aí realmente num SSD. Eu também estou deixando esses dois vídeos aqui na tela, caso você não tenha assistido, vale muito a pena assistir. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.